Será então que o Nicolas Cage decaiu? Será que esse novo filme de terror de 2024 prometeu demasiadas coisas e não entregou nada? Olá pessoal, eu sou a Diana Lucas e nesse canal eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui nesse vídeo se você já viu algum filme do Nicolas Cage, qualquer filme, de qualquer ano, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, sem mais delongas, sem muitos outros assuntos, pega essa pipoca só com açúcar e vamos para o caso de hoje que é interessante. O filme que nós vamos falar hoje é um filme que tem dado o que falar, principalmente com a volta do Nicolas Cage às grandes telonas como filme de terror, uma caracterização que as pessoas têm falado muito e muito bem, têm recebido bastantes elogios. E esse filme nada mais é que o Colecionador de Ossos, ou no seu título original, Longlegs, eu acho que é assim que se pronuncia. Dirigido então por Oxper Kinging. E esse filme, assim, ele é bem complicado de se opinar e é muito, e cai bastante naquela ideia sobre como a Igreja Católica, a religião, a fé, tem se inserido, não só aos poucos, mas demasiado, no mundo dos filmes de terror. Esse filme conta a história de uma detetive que ela teve uma infância um pouco estranha, complicada, e a mãe dela acaba por fazer um pacto com uma certa entidade para proteger a sua filha. E nisso vai desencadeando uma série de assassinatos que, quando essa mesma menina cresce, ela acaba por se tornar do FBI e investigar estas mesmas séries de crimes, até que ela descobre tanto o envolvimento da sua mãe como o seu próprio envolvimento e o envolvimento dessa entidade. Ela vai ter que fazer uma escolha muito difícil. Eu assisti esse filme e eu deixo-vos dizer que eu acho esse filme muito arrastado. Eu não gostei desse filme. Para esse filme eu dou uma nota de 4 para 10. Primeiro porque é um filme bastante longo e bastante levado, é uma coisa que a história vai de um lado para o outro e só no final é que tu entendes a ligação de tudo. O que é uma ideia bastante interessante para se fazer, mas ao mesmo tempo acaba por ser bastante frustrante, porque o filme tem 1 hora e 40 minutos, quase 2 horas, e tu só descobres quando faltam 15 a quase 10 minutos para o filme terminar, é que tu consegues ver a coligação de quase todos os pontos no filme, e é bem chato isso, porque não existe propriamente uma paciência para chegar até o final desse filme. Então é muito complicado. Eu amei demais a caracterização do Nicolas Cage, está lindo, está fantástico, está belíssimo na verdade. Eu gosto da interpretação dele, eu gosto de algumas partes bem específicas do filme, eu gosto da ambientização, porque o filme não é muito quente, ele não é frio, ele é bem tons pastéis, sabe? Aquele castanho, aquele branco, aquele azul que não é nem propriamente azul bebê, parece umas coisas assim muito vintage, muito retro. Eu gosto muito desses tons todos, dessa aura que o filme vai transmitindo, principalmente porque nota-se que não é algo muito recente a ideia do filme, o tempo do filme. Então são coisas que eu gosto bastante no filme. Eu gosto da trilha sonora, eu gosto muito, eu vou dizer, eu amei a interpretação do Nicolas Cage, a sério, eu posso passar horas e horas só falar dele nesse filme. Mas eu não gostei muito da interpretação da Maika Monroe, que faz de Lee, que é a menina que eu vos falei. Eu não gostei, ela parece muito sem nexo, muito fora de si. A personagem dela parece muito vazia, não dá para sentir qualquer tipo de emoção nela. E eu acho isso complicado no papel que ela tava, né, no papel que ela fez. Então, são coisas que não, pra mim, não entraram muito bem. Foi duas coisas muito distintas, porque eu acho que ela poderia ser uma personagem menos fria, menos intocável no nosso setor como telespectadores e um pouco mais carismática, um pouco mais emotiva em certos aspectos. Talvez eu tenha perdido alguma coisa do filme, talvez eu não tenha percebido uma ou outra coisa do filme, é possível, mas essa é a opinião que tive. Eu vou esperar um tempo e voltar a assistir depois para ver se eu mudo de opiniões, e se eu mudar, obviamente, eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos para a parte dos spoilers, que eu sei que vocês adoram essa parte dos spoilers. Birthday girl. Oh, but o filme começa basicamente nos apresentando o passado da Lee, que é quando ela era muito nova e ela teve um pequeno contato, supostamente então, com o personagem do Nicolas Cage. there she is. The almost. Depois disso, partimos para a época que ela está no FBI e sobre como ela vai passando por trauma atrás de trauma dentro do FBI, que no início ela está a caçar um serial killer, que acaba por matar o parceiro dela, né, lá do FBI, o colega dela de trabalho. E ela meio que é dispensada, só que ao mesmo tempo que ela é dispensada, o chefe dela lhe empurra logo para o caso de assassinatos misteriosos que estão acontecendo, que tem sempre uma assinatura de Longless, que é o colecionador de almas. E nesse ponto o caso faz lembrar muito o Assassino do Zodíaco, na verdade, porque também tem umas escritas bem estranhas e tal, então achei isso muito interessante.
Talvez uma esquizofrenia minha, mas pronto. Well, now it's even later and way past my bedtime. Yeah, I guess I screwed. E ela vai investigando, ela vai vendo mais e mais coisas e ela vai conseguindo decifrar várias coisas, tanto das cartas com letras estranhas, quanto de alguns enigmas, quanto de alguns pontos, enfim. Essa investigação estava totalmente parada até que ela entrasse na investigação e as coisas foram acontecendo. Yeah, it is. Em seguida, nós vemos que, pouco depois, porque eu vou-vos contando assim bem resumidamente o filme, porque é muita coisa. Um pouco depois ela tem então a visita da personagem do Nicolas Cage, né, o Longless, lá na casa dela, que deixa uma carta a lhe dizer pessoalmente no dia de aniversário. Depois disso, as coisas vão acontecendo, vai girando um pouco mais, até que ela acaba por conseguir identificar quem é o Longless e ela descobre que é alguém que ela já viu em algum momento da sua vida. Depois disso, a história vai passando, ele é preso e ela vai fazer um interrogatório a ele. E essa é uma das partes que eu mais amei no filme. There she is. Durante a investigação ela vai fazendo algumas perguntas e ele tem umas respostas sem nexo, sem fio, sem coerência. Até que ela percebe, basicamente, que ele simplesmente parece possuído ou algo assim. Mas dá muito a entender que ela tem que conversar com a mãe dela, porque a mãe dela deve saber de alguma coisa. In her father's wings. Então ela tenta ir com ele ou interagir com ele de alguma forma fisicamente, mas ela acaba por meio que, vou entre aspas dizer, terminar com a sua própria vida, para não entrar em muitos detalhes. Juntamente com a sua patroa, ela vai para a casa da mãe dela e elas então acabam por ter uma conversa leve no carro sobre como é que elas vão fazer isso. E ele diz, olha, eu vou ter com ela, eu vou dizer que eu preciso levar para a interrogação e eu preciso fazer isso. A colega dela concorda, ela entra para casa à procura da mãe dela, só que quando ela ouve um barulho de tiro, ela olha pela janela e ela vê que a mãe dela está a matar a colega dela com uma caçadeira. O que lhe deixa apavorada. Depois, ela tenta ir falar com a mãe dela, tenta procurar a mãe dela, ela não encontra a mãe dela, até que ela recebe uma chamada do patrão dela e o patrão dela lhe diz, tu estás atrasada para o aniversário da minha filha, tu tens que vir agora. Ela vai ter com a filha do patrão, né? Ela entra na casa assim meio que desesperada e confusa, ela encontra a mãe dela lá, juntamente com uma boneca totalmente parecida à filha do chefe dela. E várias coisas estranhas vão acontecendo. O chefe dela mata a sua própria esposa. Ela é obrigada a matar a mãe dela. E ela meio que leva a menina, a filha do chefe, embora daí. Honey, maybe now would be a good time to bring out the cake. The cakes. E o filme basicamente encerra, entre aspas, quando nós vemos um deslumbre dali quando era muito jovem e a mãe dela lhe contar uma história que é basicamente ligando todos os pontos de tudo que aconteceu no filme, que era sobre quando ela era pequena, ela recebeu a visita do Longless e era para ela morrer, né? O espírito demoníaco ia levar-lhe, ia lhe matar, porque queria ela totalmente para si. Só que a mãe decide então fazer meio que um pacto com ele, que é o Longless tem um homem, que no caso é a personagem do Nicolas Cage, que é um artesão que faz bonecas muito realistas. E ela então levaria toda vez uma boneca para casa de uma família que esse espírito quisesse. Ela deixaria a boneca, ela só precisaria ficar lá para ver as coisas acontecerem. Essa boneca, no caso, estaria sendo possuída pelo diabo, né, pelo espírito, que faria o caos todo o que quisesse. Quando ele terminasse o seu show, a mãe dali pegaria a boneca, levaria para o carro e assim iria sendo até que ela praticamente morresse, para que a filha dela não precisasse levar, então, ser levada pelo demônio. E eu vou dizer, esse filme, para mim, de alguma forma, não sei explicar exatamente como, ele não se sustenta. Porque ele parece um filme muito bem elaborado, mas ao mesmo tempo que parece bem elaborado, ele simplesmente parece ideias de esquizofrenia de alguém juntadas para fazer um filme. Eu achei um filme muito arrastado, eu achei um filme muito complicado, eu achei um filme muito longo. E eu acho que quando o filme começa a ser aborrecido até ao meio, e ele só começa a desenvolver literalmente 20 ou 25 minutos antes do filme terminar, a nossa cabeça já não consegue receber essa informação de uma forma muito tranquila e muito favorável para aquilo que nós estamos a ver. Então eu acho que foi isso que aconteceu comigo quanto a esse filme.
Mas de toda forma eu recomendo muito e eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? Nos vemos num próximo vídeo e... I don't know too much.